Olá pessoal, dando sequência na nossa série de vídeos para o ADIM do Economática, trago para vocês aqui a fórmula Eco Portfólio. Essa fórmula permite que a gente possa montar então carteiras hipotéticas dentro do Excel, de dois tipos, em pesos percentuais ou, como aqui no exemplo, em aqui valores financeiros. Uma vez parametrizada essa fórmula, nós também conseguimos trazer os cálculos aqui para a carteira, como por exemplo retorno, volatilidade, entre outros. Podemos também trazer um gráfico aqui com uma série histórica para a carteira e comparar ela com um benchmark, e também podemos automatizar aqui lâminas partindo de uma única carteira. Então, assim como na carteira em percentual, nós temos um determinado layout para montar a carteira então em valores aqui financeiros. Então a gente tem que sempre respeitar esse mesmo formato que nós desenhamos aqui. Então na primeira coluna, trazer sempre então a data das transações. Na coluna ao lado, os tickers, pode ser então ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros. E aqui na última coluna nós trazemos então o valor da transação referente aqui aos ativos. Então aqui no exemplo, no dia 1/7, eu comprei R$500 mil de Petrobras. No dia 6/1, eu comprei mais 300 mil de Vale. 5/2, 600 mil de BPAC 11 e assim por diante. Caso eu queira fazer uma operação de venda dentro aqui da nossa carteira hipotética, basta eu seguir aqui a mesma ideia. Então vou colocar um dia hipotético, vou indicar o ativo que eu quero realizar a venda. Então, por exemplo, aqui vou pegar a própria Magalu, Emílio 3, e quero vender então metade do que eu tenho aqui do valor inicial. Então basta eu colocar o sinal de menos na frente e digitar a operação de venda. Então menos 300 mil. Supondo que no futuro eu queira zerar a minha posição então aqui em Magalu, eu faço o mesmo procedimento. Por exemplo, dia 18/5, digito aqui o ticker. Só que ao invés de eu colocar menos o valor que eu tenho restante aqui residual, da diferença do que eu tinha inicial com o que eu já vendi, para eu zerar a posição eu tenho que apontar aqui para o ADIM, escrever Sell All. Tá? Desta forma, o ADIM vai entender que eu de fato zerei a posição do papel aqui que eu tinha, porque caso contrário eu teria que saber o valor específico desse papel nesta data que eu estou zerando a posição, para colocar aqui o valor com todas as casas decimais obrigatórias. Então aqui apontando o Sell All, ele já entende que nós zeramos a posição. Uma vez desenhada aqui as nossas transações, eu posso gerar então a nossa fórmula, que ela está aqui nessa célula. Vou abrir ela aqui através do FX. E aqui então temos as opções de parametrização da fórmula. O primeiro parâmetro é o tipo de portfólio que eu quero trabalhar. Então nesse caso aqui, coloquei o F de financeiro. Já o campo de transações e composição é justamente o campo que eu desenhei a minha carteira. Então basta selecionar o campo aqui, que eu tenho as datas e as operações que compõem minha carteira. O campo aqui de rebalanceamento eu posso deixar em branco, porque eu já estou apontando os pesos e as operações uma a uma. Tá? E o nome é justamente o nome que eu quero dar para minha carteira. Neste caso, carteira hipotética 2. Então, uma vez desenhada aqui a nossa fórmula parametrizada, basta dar um OK e a nossa fórmula então da carteira vai estar criada aqui nessa célula. Uma vez criada então a fórmula, eu consigo trazer os cálculos para ela. Então eu vou trazer aqui para o lado. Então aqui no exemplo eu trouxe o cálculo de retorno para essa carteira, então sempre atualizando aqui a fórmula economática, e no lugar do ticker eu aponto para a célula em que eu gerei a fórmula da minha carteira, a fórmula Eco Portfólio. Então calculo o retorno em diversos períodos e também a volatilidade da nossa carteira em diversos períodos. Da mesma forma,
Trouxe aqui o índice de Sharpe, também apontando para a carteira, através da fórmula economática, e os meses que ela ficou positiva e negativa nos últimos 12 meses. Utilizando também a fórmula, eu trouxe aqui ao lado uma série histórica partindo de 100, tanto para a nossa carteira quanto para um benchmark, no caso aqui do exemplo será o CDI, e plotamos esse gráfico aqui de base 100 para poder comparar a nossa carteira com o benchmark. Caso eu faça qualquer alteração dentro da minha carteira, então, por exemplo, vou colocar mais uma operação de venda aqui, só que dessa vez de BOVA11. Vou vender toda a minha posição. E ele recalcula, então, todos os indicadores, levando em consideração também essa última informação que eu coloquei aqui dentro. Em caso de qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte. Obrigado e até a próxima aula.